Jesus era ou sempre foi o Filho de Deus? E aqui já para responder, eu começo já a dizer que não. Jesus não foi sempre o Filho de Deus. Mas antes de fazer essa afirmação, é importante que a gente perceba primeiro que Jesus não era um profeta. Jesus era mais do que um profeta. Jesus é Deus que, enquanto homem, porque Jesus teve 4 dimensões, ou vamos dizer 5. Não, vamos deixar 4 só. É melhor, para não trazer essa confusão aqui. 4 o quê? Dimensões. Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Filho do homem e Jesus era o Messias, o Cristo. Todas essas dimensões de Jesus falam de coisas diferentes. Jesus sendo Deus, Jesus sendo Filho de Deus, Jesus sendo Filho do homem e Jesus sendo o Messias, o Mashiach, o enviado, o ungido de Deus. Saiba que Jesus não foi o único Messias de Deus. Antes de Jesus, Lúcifer, a Bíblia vai dizer, tu eras o querubim ungido, o querubim Messias da guarda. E a palavra anjo é a palavra malach, que quer dizer o enviado. Da mesma forma que Jesus foi enviado por Deus desde o início, Lúcifer também tinha sido enviado por Deus para guardar a terra. Só que Lúcifer falhou e Jesus acertou no final. Por isso que a Bíblia vai dizer que uma das coisas que nós falamos para Jesus, Jesus é a nossa estrela da manhã. A Bíblia vai dizer em Ezequiel, se não estou em erro, 28, vai dizer que Lúcifer, tu eras a estrela da manhã. Ou Lúcifer, tu eras o portador de luz. E quando Jesus vem, vai dizer, eu sou a luz também do mundo. Mas um dia depois vamos tratar sobre essas 4 dimensões de Cristo. Hoje estamos aqui para falar sobre se Jesus sempre foi o quê? O Filho de Deus. Mas eu disse que eu queria começar dizendo que Jesus não é um profeta, é mais do que um profeta. 1 de João capítulo 5, verso 7. 1 de João capítulo 5, verso 7. Verso 7. Quem está aí tem que ser muito rápido. Porque 3 são os que testificam no céu. Porque 3 são... Quantos são os que testificam no céu? 3. 4? 3. 5? Não. 3. Yes. São os que testificam aonde? No céu. Na terra. Não. No céu. Yes. Quem são? O Pai. O Pai. A Palavra. O Filho. Quem são os que testificam? O Pai. O Pai. A Palavra. O Filho. Não. O Pai. Quem são os que testificam no céu? O Pai. O Pai. A Palavra. A Palavra. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Yes. My God. Come on, bro. Jesus. João capítulo 1, verso 18, na versão NTLH. Primeiro estamos ainda a falar sobre que Jesus não é um profeta. Yes. Jesus é Deus. Yes. Ali há um porquê que João vai dizer que vai se referir à palavra. A palavra é a essência de Jesus. Jesus. Não filho. A palavra Yes. é a essência de Jesus. E já vamos chegar lá. Alguns de vocês já não estão mais a me gostar, mas fica aqui. Isso é que vai te libertar. Yes. Saiba de algo. A revelação de quem Jesus é para ti
vai definir o teu nível de power aqui no mundo. Yes. Vai definir a tua Jesus. autoridade no mundo espiritual. Amém. 1, 2, 3, vamos ler. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus. Jesus não é profeta. Yes. Somente o Filho único que viu Deus. Yes. Que é quem? Que é Deus. Que é quem? Que é Deus. Quem é Jesus? Deus. Quem é Jesus? Deus. Vamos ler novamente. 1, 2, 3. Vamos ler. Jesus. 1, 2, 3. Vamos ler. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Ei. Somente um é que nos mostrou o que é? Quem é Deus. Quem é o Pai. Yes. Só Jesus, que é Deus, é que nos mostrou o Pai. Vocês estão a compreender? Yes. Eu sei que ali muita gente está a ter muitas dúvidas nesse momento. Você lembra quando Filipe vai dizer: Yes, sir. mostra-nos o Pai. Jesus lhe disse: Filipe, como esse tempo todo eu estou aqui convosco e você está me pedindo para te mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus. Não vê um profeta. Yes. Vê quem? O Pai. Quem me vê, vê também O Pai. o Pai. Por que que você diz: mostre-nos O Pai. o Pai? Há um versículo em Colossenses que vai dizer que em Jesus estava a plenitude de Deus Pai, da divindade. Yes. Deus Filho Yes. e Deus Espírito Santo. Quando você visse Jesus andar, você estava a ver o Pai anda. Amém. Toma o teu assento. Mas eu sei, alguns de vocês pensaram: então Moisés nos mentiu. Que Moisés diz que viu atrás, as costas do Pai. Yes. Saiba de algo, nunca nenhum homem vai estar mais certo do que Jesus. Jesus disse: nunca homem nenhum viu quem? O Pai. Pai. Vocês já deram conta também, vou complicar um pouco mais. Vocês já deram conta que há um verso, quando digo vou complicar é porque eu depois vou descomplicar, amém? Há um verso que diz: homem nenhum subiu ao céu, Yes. excepto eu. Elias foi aonde? Enoque foi aonde? A diferença só está que tipo de céu Jesus está falando. Jesus. Paulo vai dizer: eu subi ao terceiro céu. Yes. E biblicamente falando, da forma, ou se você estudar um bocadinho o conceito judaico, eles vão dizer que existem 7 céus. Mas tá bom, mesmo se você não acreditar, você vai notar na tua Bíblia, coloca lá por favor, Gênesis 1, na versão ARC, Gênesis 1, verso 1. Nós estamos a falar, será que Jesus sempre foi o Filho de Deus? Gênesis capítulo 1, verso 1. A Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus o céu. Não. Os céus estão quase sempre no plural. Yes. Porque aqui a Bíblia está querendo nos dizer que o céu não é só um. Existem vários céus. Yes. O céu que Enoque entrou, Jesus. que Elias entrou, Yes. não foi o mesmo que Jesus ascendeu. Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus subiu acima de todos os céus. Yes. Então, você precisa ter cuidado quando a Bíblia está dizendo que
Homem nenhum subiu ao céu e lá estão a dizer que Elias subiu, foi tomado pelo céu. Você vai começar a ver. Alguns dizem, então essa vossa Bíblia estava a contradizer. Não, você só não tem um espírito para discernir o que estava a ser dito. Ele vai dizer, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Yes. A Bíblia não tem contradição alguma. Jesus. É falta de revelação que nos faz ver contradição. Yes. Que céu é que Jesus estava a se referir? É o céu onde Deus está, onde habita na luz inacessível. Como teu assim? Eu vos disse que Moisés também disse que viu Deus. E Deus ainda lhe disse, me verás o quê? Pelas costas. Como é que Jesus agora vai dizer que ninguém viu Deus? Jesus estava a se referir em quê? A essência de Deus. Moisés viu a manifestação, porque Deus não tem costas, mas pode se manifestar em algo que tem costas. Eu não sei se tem pessoas aqui dentro. Então, uma coisa é você ver a essência dele. Yes. Outra coisa é você ver a manifestação dele. Jesus. Toma o teu assim. Por exemplo. Obrigado. Mas vamos ainda se manter aqui no Jesus. Deus. Você tem que sair daqui com a certeza de que Jesus é Deus. Isaías 9:6. Na tua oração você não tem que estar se atrapalhar se vais adorar o Pai ou Jesus. Você tem que ter paz em adorar tanto os dois ofícios. De que tanto o Pai, tanto Jesus recebem louvor. Jesus. Vamos ver daqui a pouco. Alguém está percebendo o que eu estou a falar? Amém. Porque um menino. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aqui não podemos estar a falar do Espírito Santo nem do Pai. Porque ambos não nasceram. Yes. Quem nasceu foi Jesus. Yes. Até aqui estamos juntos. Amém. Ah, vocês não estão comigo. Vocês estão comigo? Jesus. Esse lado não estou a lhes ver. Esse lado. Jesus. Porque um menino nos nasceu. Entre os três que testificam, Yes. nós sabemos que só um nasceu. Yes. Quem? Jesus. Agora vamos ver o que a Bíblia fala dele. Yes. O principado estava sobre os seus ombros. Yes. E o seu nome era que? Maravilhoso. Conselheiro. Profeta forte. Não. Deus forte. Yes. Ele é Deus forte. Yes. Jesus é Deus forte. Jesus. Jesus é Deus Yes. poderoso. Amém. Diga ao Jesus que eu busco. O Jesus que eu busco. Está fraco, diga ao Jesus que eu busco. O Jesus que eu busco. Não é um Deus fraco. Não é um Deus fraco. Ele não é Baal. Ele não é Baal. Ele é um Deus forte. Ele é Deus forte. Jesus. Deus forte. Aqui tem algo diferente. Olha o que a Bíblia vai dizer. Pai. Jesus. Da que é? Da eternidade. O Jesus menino de Maria que você chama. Yes. A Bíblia está dizendo, ele é pai. Ei. Mas não é só pai porque gerou algo. Jesus. Qual que é? Yes. Ele é o pai da eternidade. Yes. E saiba, eternidade Yes. não é algo que tem começo e não tem fim. Yes. É algo que não tem início Yes. e também não tem fim. Yes. Se Jesus é o pai da eternidade, Yes. ele existiu antes da eternidade. Yes. Jesus. Toma o teu assento. Para você ser considerado o pai da eternidade, Yes. a Bíblia está a dizer um dos significados de pai na Bíblia é fonte. Yes.
Quer dizer que a Bíblia está a dizer que Jesus é a fonte. Ele é que produziu a eternidade. Você, não, alguns não entenderam o que eu falei. Você sabe que eternidade, só um ser é que tem esse, vou dizer, esse poder, essa classificação de eterno. Anjos não são eternos. Eles foram criados num tempo, mas não terão fim. Os que estão com Deus. Hello? Mas Deus é eterno, porque Deus não tem início. E a eternidade que também não tem início, mas foi criada. Jesus. Ok. Alguém está a perceber? Diga, o meu Jesus. O meu Jesus é o Pai. É o Pai da eternidade. Da eternidade. Por isso, quando ele se aparece a João, ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Yes. Eu sou o início. Yes. E eu sou o fim de todas as coisas. Saiba, Dago, se o teu problema tem nome, Jesus é o início e é o fim de qualquer coisa na tua vida e na tua casa. Jesus. Quando a Bíblia está a dizer que ele é o Alfa e o Ômega, está a dizer que tudo que tem nome está dentro do meu domínio. Jesus. Alfa é a primeira letra. Yes. No grego, Jesus. no abecedário grego. Em outras palavras, Jesus estava a dizer aí: eu sou o A e o Z. Yes. Se o teu problema é tuberculose, está entre A e Z. Eu não sei se tem pessoas aqui. E a Bíblia vai dizer que no nome de Jesus, todo joelho se dobra. Todo nome tem que se dobrar. Jesus. My God. Toma o teu assim. Jesus. Quando eu falava da essência Yes. de Deus, é bem verdade que ninguém viu Deus. Porque Deus mesmo na conversa com Moisés, Deus avisa a Moisés: homem nenhum me viu, viu a minha face e viveu. Porque Deus é amigo, ou vamos assim dizer, Deus tinha achado graça, ou Moisés tinha achado graça perante os olhos de Deus. Deus se manifestou de uma forma. Para que quê? Para que Moisés tivesse a experiência de quem Deus era. Mas Moisés teve que se esconder em Cristo. A Bíblia vai dizer: te colocarei por cima de uma rocha, e dentro dessa rocha, e nessa rocha te colocarei dentro de uma fenda, da fenda da penha. Em outras palavras, na abertura da rocha. Eu vou te esconder dentro da rocha. E a rocha na Bíblia é Jesus. Alguém está compreendendo o que eu estou falando? A outra coisa importante para você compreender a Trindade. Trindade é uma palavra que não se encontra na Bíblia, mas subentende-se. Chega-se à conclusão de que eles são três ou um Deus. Deixa eu colocar melhor: Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel, Deus é um. Hello? É Deuteronômio. Em outras palavras, e hoje, num cristianismo, nós temos muitos debates: se Deus é três em um, ou se é um em três. Depende de como é que você quer ver. Mas ele é um único Deus que tem três manifestações.
Moisés viu uma manifestação de Deus, mas não viu a essência de Deus. Todo mundo está a ver o que está aqui? Sir. O que temos aqui? Uma garrafa. Em Romanos a Bíblia vai dizer que a criatura, as coisas que Deus criou, exprimem a graça, a bondade de Deus, exprimem o que? A glória de Deus. Yes. A palavra natureza, porque o número, ou melhor, as palavras ou as letras no hebraico, eles têm o que? Têm números, são associadas a números. E se você for a ver, o número da palavra natureza no hebraico é equivalente ao número da palavra Yahweh. Em outras palavras, Deus estava a dizer: eu sou Deus e a natureza me está a representar. Yes. Para os que não são espirituais. Quando eles estavam a dizer a mãe natureza, a mãe natureza é representação de Deus para os carnais. E você vai encontrar o mesmo número, o mesmo símbolo, Natav, em hebraico, que quer dizer natureza. Alguém está percebendo o que eu estou falando? Amém. Então todos vocês conseguem ver essa água? Para aqueles, toma o teu assento por favor, para aqueles que gostam de estudar, sabemos que a essência da água não é o que estamos aqui a ver. Qual é a essência da água? A representação química da água na tabela periódica? H2O. A água é o quê? Fale comigo, a água é o quê? Deus é H2O. Deus é a essência do H2O que você não está vendo aqui. Aqui você está vendo uma manifestação líquida do H2O. E depois esse H2O pode ter uma outra manifestação sólida. A água pode ficar gelo. A mesma água que fica gelo em líquido, ela pode se tornar gasoso. Deus é um, mas tem três manifestações. A água, o gelo não é líquido, e o líquido não é o gás, não é gasoso. Toma o teu assento. Mas os três têm a essência de H2O. Então, se você preferir, podes colocar. Augusto vai falar, mas viemos na aula de química. É química mesmo que vieste hoje. Você está percebendo o que eu estou falando? O gelo nunca vai se comparar com líquido. Você não pode dizer que gelo é água. Gelo é gelo. Se eu te atirar com água e te atirar com gelo, você vai sentir a diferença. Jesus. Yeah. E o gás também é o quê? A água em forma gasosa é o quê? Em vapor é quê? É diferente, mas é água. Porque a água que subiu é a que desceu. E a água que desceu é a que um dia também subiu. O profeta nos explica a trindade. Trindade é isso. Moisés não viu H2O. Moisés viu a parte sólida. Por isso Deus está a dizer: Moisés, nenhum homem viu Deus na sua essência. Homens tiveram experiência com Deus na parte sólida, na manifestação.
de várias formas. Toma assim. Agora, entre o líquido, o gasoso e o sólido, você já é que escolhe se vai colocar Jesus como sólido, a parte palpável. É o único ser na Trindade que está com corpo e sangue lá. Pode ser tocado. Parte sólida. Agora, o líquido, o gasoso, você pode meter o Pai, que é o que ninguém nunca lhe viu. Vapor. E o líquido, você pode meter lá o Espírito. Do teu ventre, rios de água viva, aonde fluir. Quando você entender essa dinâmica, você já não vai se preocupar mais. Você já não vai ter dúvida de quem é o Deus que você quer que você seja. Será que Jesus sempre foi Filho de Deus? Não, já vos disse isso. Jesus tornou-se Filho de Deus. Jesus desde o início era a palavra. Você está compreendendo o que eu estou falando? Eu sei, alguns de vocês gostam mesmo do... Ok. 1 de João capítulo 5, verso 1. 1 de João capítulo 5, verso 1. Nós lemos, e não se esqueça do que nós lemos. Lemos que Ele é o Pai da eternidade. Yes. Quem é Pai da eternidade não pode vir depois. Tem que vir antes. Yes. Pai, se eu sou teu pai, é porque vim antes. Yes. Hello? Jesus. Até aqui estamos juntos. Amém. Não há nenhum filho que nasceu pai dele. Yes. Pai vem antes. Jesus. Até aqui estamos juntos. Amém. Ok, Deus seja louvado. Vamos ler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou. Todo aquele que ama ao que o gerou. Então Pai Deus está a dizer que Jesus foi gerado. Sim. Yes, sir. Jesus Come on. foi gerado num determinado tempo. Yes. Mas não a palavra. Porque João 1 vai nos dizer que no princípio Yes. era a palavra. A palavra já estava com Deus. Yes. E a palavra Jesus. era Deus. Escuta, qualquer coisa que lhe criam deixa de ser Deus. Jesus. Você não está entendendo o que eu estou falando. Você não tem que ter mais dúvida. Então você vai dizer, pai, então o Espírito Santo lhe criaram. Não, H2O. O teu foco só tem que estar no H2O, a essência. A essência. Então, ali a Bíblia claramente está a dizer que Jesus foi o quê? Foi gerado. Jesus, o homem, o filho foi gerado. O filho é gerado, mas a palavra... Ok, mas vocês vão percebendo o que eu quero ir. Yes. Abraão. Ok. Aqui vem uma questão. Se Jesus foi gerado, e se Jesus foi sempre filho, e foi gerado, quer dizer que ele não é eterno. Você está percebendo o que eu estou a falar, meu irmão? Se Jesus foi gerado desde sempre, quer dizer que ele não é eterno. E vai contrariar
Isaías 9:6. Yes. Que diz que Ele é o Pai Jesus. da eternidade. Yes. My God. Come on, bro. Então quer dizer, toma tua assento, toma tua assento, Jesus. toma tua assento, toma tua assento. Jeremias capítulo 1, verso 5. Eu espero que vocês estejam a perceber. Amém. Antes que eu te formasse no ventre, 1, 2, 3. antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Eu já tinha te separado Jesus. antes de você ser gerado. Yes. Não sei se tem pessoas aqui. Jesus. Come on. Eu, Yes. antes de te formar no ventre da tua mãe, Yes. eu já te conheci. Em outras Yes. palavras, você já existia. Yes. Antes de você ser filho, Jesus. você já era a palavra. Amém. Agora, a minha pergunta está: Jeremias é filho da mãe dele depois de nascer Ei. ou antes? Toma o teu assento. Pergunta no teu irmão: Jeremias é filho da mãe dele antes ou depois de nascer? Jeremias é filho da mãe dele, antes ou depois? Alguém está a responder bem. Alguém está a responder bem. Yes. Porque Jesus. eu sou filho Yes. depois. Yes. Eu não posso ser teu filho antes, Yes. porque ainda não me geraste. Jesus. Eu sou profeta antes, Yes. mas teu filho depois. Jesus. Yes, sir. Toma, teu assento. Come on. Jesus. Vocês estão a perceber? Amém. Eu te consagrei, te puxei profeta. Jesus. O corpo pessoas podem matar, mas o espírito homens não matam. Yes. Por isso é que mesmo mães que abortaram filhos, Jesus. filhos virão. Se tem um propósito de Deus naquele espírito, Yes. aquele espírito não deixa de ser quem ele era por conta do aborto. Yes. Por isso é que você vai ver lá mais para frente, quando Elias é tomado, Yes. Elias volta em João Batista, Yes. no espírito de João Batista. Jesus. Ok. Toma o teu assento. Toma o teu assento. Toma o teu assento. Olha o que, é que a Bíblia vai dizer. Procura isso aí, desse aí. Que João Batista veio no espírito e no poder de Elias. Você sabe o que é espírito? Espírito. Não, o que eu falei? Veio no espírito e virtude. De quem? Vocês estão mesmo a compreender o que eu estou a falar? Como é que você vai chamar filho alguém que ainda não está no teu ventre? Mãe, me falem. Teu filho você começou a lhe chamar quando? Quando você deu conta que estavas concebida. Hello? Yes. Mas antes desse teu filho entrar em ti, já existia. E você não lhe chamava filho. Alguém entendeu? Yes. Gostei dessa mamá, a mamá disse. E ele irá adiante dele, Yes. no espírito e virtude. E depois é o versículo que os irmãos meteram antes, Yes. que eles vão dizer que este é o Elias que Yes. havia de vir. Yes. Não, este é o João Batista. Jesus. Você é o espírito que você carrega. Por isso é que Paulo vai dizer: já não sou eu que vivo,
Você não precisa do espírito de Moisés, porque já tens o espírito de Cristo em ti. Yes. Você já tem o espírito de Deus sobre ti. Você carrega o espírito de Deus. Toma assim. Então, será que estamos juntos aqui quando falamos que é filho depois de ter gerado? Depois de conceber? Yes. Estamos juntos até aqui? Amém. Alguns tipo não estão comigo. Quem não está? Quem não está? Quem acha que é filho antes? Ok, deixa eu Jesus. Come on. Quer dizer que houve um dia Yes. que Jesus aceitou se tornar filho. Houve um dia que Jesus aceitou ser o filho de Deus. Yes. Por quê? Porque Jesus viu o homem, a criatura que nós dissemos, passamos, que nos representa na terra, falhou. Yes. Nós. Tem que sair alguém de nós. Para quê? Para refazer. Jesus. Porque a Bíblia vai dizer: e vi que no homem só haja o que? Maldade. O meu espírito já não vai contender com o homem, já não vai habitar no homem. Yes. Deus falou isso. Mas quando Jesus vem sendo Deus, o espírito está nele. Yes, sir. Para refazer algo Yes. que o homem não estava conseguindo o quê? Fazer. Deus deu lei aos homens, os homens falharam com a lei. Lembra do período da lei? Então Deus disse: eu é que lhes fiz. Então eu é que tenho que resolver o problema. E Jesus decide que vi. Jesus. A Bíblia vai dizer: ele era Deus e se fez o quê? Carne. Se fez carne. Se fez, quer dizer que não era. João 1,14, vamos ler bem rápido. E o verbo se fez carne E fez o quê? e habitou entre nós. Para habitar entre nós, ele teve que se fazer o quê? Carne. Carne. Por quê? Porque carne é o único meio legal para você habitar aqui na terra. Yes. Se você não tem carne, você não é bem-vindo na terra. Jesus. Estás ilegal na terra. Yes. Por isso é que demônios têm que Yes. estar em carnes. Eles gostam de estar em seres humanos, animais, mas preferem seres humanos. Então, muito a sério. Ok. Atos 13, verso 33. Atos 13, 33. Já estamos a terminar. Jesus se torna filho quando Deus decidiu lhe enviar para salvar a humanidade. Jesus. Vou vos dar um exemplo que pode não estar tal e qual como exemplificar a Deus, por exemplo. Antes de vocês serem do MIV, vocês já eram meus filhos espirituais? Quando é que vocês se tornaram meus filhos espirituais? Vocês só começaram a existir depois de serem fazerem parte do MIV? Alguns de vocês vieram já com filhos aqui dentro. Vocês se tornaram filhos espirituais num dia, mas vocês já eram. Yes. Wow. Jesus. Yes. Filho é um ofício que Jesus recebeu, aceitou, não que era sempre desde o início. Ele aceitou tomar para a salvação do Paulino, Yes. para a salvação do Márcio, para a salvação Jesus. da humanidade. Ele aceitou tomar esse Yes. ofício.
Filho é um ofício que Jesus aceitou. Alguém está a perceber o que eu estou falando? Amém. Atos 13, verso 33. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és. Meu filho és. Tu. És tu. Yes. Hoje. Te Quer dizer gerei. que Deus está a dizer que apontou um dia. Yes. Se tem dia, quer dizer que Jesus não é eterno. Jesus. Não sei se você está entendendo. Está entendendo o que eu estou falando? Yes, sir. Se Deus está a dizer hoje te gerei, Yes. quer dizer que você não existia ontem. Yes. E não pode, porque Ele é o Pai da eternidade. Yes. Quer dizer que Jesus não foi sempre filho. Yes. Ele era sempre a palavra. Jesus. Num dia se tornou filho. Yes. Shalakapa. Te gerei hoje. Como filho, não como Deus. Não como a palavra. Yes. Alguém está a entender? Amém. Meu Deus do céu, alguns tipos já não vão voltar aqui no meio. Ser pai, gostava mesmo do Deus Filho. Ele continua sendo Deus Filho para ti, mas saiba, ele é antes do ofício. Por isso é que vimos ali em João a dizer, o 3 testificam aonde? No céu. Céu. Quem? O Pai sempre teve. A palavra. E quem? Não palavra. Jesus, Yes. mas a palavra. Por quê? Porque o Jesus ainda não estava Yes. como Jesus. Jesus. For. Estava Yes. na essência, H2O, na essência, Yes. como a palavra. Por isso que vocês vão ver que quando Jesus estava à frente do centurião, o centurião lhe disse, manda só uma palavra. Jesus não se preocupou. Yes. Jesus entendeu que aquele centurião Jesus. compreendeu melhor do que os que estavam ao lado dele. Yes. Entendeu a essência dele, Jesus. que é mais rápida do que o corpo físico. Yes. Por isso pessoas que querem ver Jesus Yes. só de forma física, Yes. você não compreende a maior manifestação Jesus. dele. Ele é a palavra. Amém. A maior manifestação dele é ser a palavra, é ser o Logos. Toma o teu assento. Jesus. Agora a grande questão é que dia é esse? Vamos ver Hebreus capítulo 1, verso 5. Se Deus aponta hoje te gerei, Yes. automaticamente quer dizer que Deus está a estabelecer um tempo Jesus. que Jesus foi criado. Jesus não foi criado. Yes. 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 Hello? Amém. Meus filhos estão africanos. Porque a qual dos anjos, lê ministro? Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? O escritor hebreu está a dizer que em nenhum anjo Yes. Deus falou isso. Tu és meu filho, hoje que? Te gerei. E outra vez, Eu lhe serei por pai eu lhe serei por pai. e ele me será por filho. Lhe serei Jesus. por pai. E ele me será. Por filho. Quer dizer que ele ainda não é. Me será por filho. Quando eu dizer você vai ser meu filho um dia, quer dizer que você ainda não é. Yes. Come on. Hello? Yes. Ok. Verso 6, olha o que a Bíblia vai dizer. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito. Você está a ver quando é que ele lhe gerou? Yes. Que dia é que o pai gerou o filho? No dia, Yes. em João 3,16. Yes. Que Deus amou o mundo de tal forma Yes. que deu. No dia em que Jesus foi dado para o mundo, Yes. foi o dia que Deus gerou Yes. Jesus Shut. como filho. Yes. Mas antes ele já era Deus. Jesus. Está aqui escrito. E quando outra vez introduz no mundo Hey. o primogênito, Yes. diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Yes.
Se esse é Deus a falar, Deus está a dizer que os anjos do céu Yes. devem adorar a Jesus. Quer dizer que Jesus é Deus. Yes. Vários Jesus. versículos para você compreender. Toma, assim. Você está compreendendo? Amém. Lucas capítulo 1, verso 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. E vais-lhe colocar o nome de Yehoshua. Yes. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Já lhe deu? Não. Lhe dará. Seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Não quer? Não terá fim. Verso 34 a 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Próximo verso. E descerá. Respondendo o anjo, disse-lhe: E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado. Filho de Deus. O que vai nascer Yes. vai ser chamado Jesus. Filho de Deus. Yes. Porque ele ainda Yes. não é, ele ainda é o que? É a palavra. João Yes. 1:1 e termino aqui. João Yes. 1:1. My God, my God, my God, Jesus. Ei. Alguém está a perceber? Amém. Ou estamos a confundir alguém? Não. Eu estou a ver algumas caras que estão a falar. Já desembrulhou, né? A mamação, se a mamação falou, já desembrulhou, então é Yes. porque todos estão a perceber. Vamos ler 1, 2, 3. Não, mete bem a versão. Não, mas pode. Aquela versão tipo também estava boa. Coloca lá. Aquela é a mulher que está a explicar. Ela é uma mulher que. A mulher explica melhor, amém? Yes. No começo, Yes. aquele que é a palavra já existia. Yes. Ei. Ele estava com Deus. Não aquele que era Jesus. Yes. Aquele que é A a palavra. Já quem? Já existia. Ele estava com Deus. Yes. E era que? Deus. Jesus. A outra coisa é, Yes, sir. Jesus vai dizer que agora me foi dado um nome acima de todos os nomes. Quer dizer que só lhe deram um nome naquele momento que ele estava a falar agora. Jesus não pode mentir. Yes. Jesus. Jesus vai dizer, agora me é dado todo o poder. Yes. Agora me é dado o quê? Todo poder. Jesus. A Bíblia vai dizer, lhe foi dado um nome acima Jesus. de quê? O nome acima de todos os nomes, para fechar aqui, é o nome do Pai que matava pessoas no Antigo Testamento. Yes. Que eles não conseguiam falar. Por exemplo, o Rafael é meu filho. O nome Baiona eu é que lhe dei. Quando o Rafa vier aqui dizer, me foi dado um nome acima de todos os nomes. Qual é o nome, Rafa? Baiona. Eu relaxo, porque Baiona é meu nome. Vocês não entenderam o que eu falei? Vocês não entenderam o que eu falei? O nome que matava pessoas lá atrás, Yes. é o nome que Jesus recebeu. E o Pai
não tem problema, porque é o nome que eu lhe dei. O nome. Alguns de vocês está vendo? Alguns de vocês, eu estou a vos olhar, alguns de vocês estão a ver. Papai, acho que está a pecar, pai. Desde o início, pai, as heresias já foram. Agora mais esse nome. Do nome. Oh, Jesus Cristo. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. Tá bom. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Jesus. O que a Bíblia diz sobre Deus? Deus fez o quê? Se colocou abaixo de quê? Da palavra. Quem está acima de Deus? Fala. Quem é a palavra? Jesus. Jesus. Yes. Coloca aí. Deus se colocou abaixo da sua palavra. Coloca aí o versículo. E fechamos o culto. Jesus. Fica em pé. Jesus. Vamos celebrar Jesus. Amém. Tira. Jesus. Coloca todas as dúvidas no papel. Tem que ter continuação, né? Vai ter continuação. Ajuda só eu descer aí para ver. Amém, professor. Versículo que diz: ele colocou, exaltou a sua palavra. Assim, acho que está em Salmo. Acima dele mesmo. Se Deus exaltou a sua palavra acima dele mesmo, quanto mais nós quando acordamos. Quer dizer que nós temos que começar a exaltar a palavra de Deus logo que acordamos. Eu vou falar para alguém aqui. Quando você acorda, não fala o que a mídia está a falar, fala o que Deus fala sobre ti. Acordou de novo aquele que anda no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que anda no vale da sombra da morte e não teme mal algum, acordou de novo. Exaltar a palavra, Isso, vamos ler. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. A palavra é quem? Jesus. E o nome e o nome que ele recebeu é Jesus. Por isso é que vocês vão ver depois, diácono Fé. Yes. Depois, diácono, come on, de Jesus receber o nome de Jesus, ter conquistado todas as coisas, dizer, me foi dado todo o poder. Antigamente nós chamávamos o quê? Ou os homens que andavam com Deus chamavam Deus em dimensões e em partes. Eu já vou mostrar aqui um versículo que a Bíblia vai dizer que Abraão, Isaac e Jacó não me conheciam pelo nome. Quem já viu? Amém. Já passamos esse versículo aqui, certo? Amém, professor. Se desse aí for rápido, poderá passar. Mas Moisés conheceu o eu sou. Quando Jesus estavam a lhe perguntar, estavam a falar sobre a história de Abraão, Jesus disse ao povo: eu, antes de Abraão ser, Jesus não disse eu era. Jesus ia dizer eu era o mais velho. Jesus ia querer dizer que era o mais velho de Abraão. Jesus estava a dizer eu sou. Jesus lhes falou Êxodo. Por isso é que logo o povo pegou pedra para querer apedrejar. Eu não vou. Escuta. Eu não vou te matar só porque você disse que você é meu mais velho. Os judeus entenderam que ele estava a dizer Êxodo, que eu sou. Por isso, logo que ele disse eu sou, pegaram pedra para querer lhe matar, porque eles entenderam, esse está nos falar que ele é o próprio Deus. Eu estava explicando o diácono, eu estava a dizer que por isso é que você vê quando Abraão está a chamar
por Deus, Yes. chama Jeová Jireh. Yes. Moisés, Jeová Nissi. Yes. Os outros, Jeová Sabaoth. Yes. E por aí fora. Mas quando Jesus vem, Jesus. todos os nomes de Deus Yes. estão em Jesus. Yes. Por isso é que no nome de Jesus você amarra demônio. Yeah. Você tá entendendo? Você pede provisão. Jesus. Você pede proteção. Yeah. Porque todos os nomes de Deus Jesus. estão dentro do nome de Jesus. Hey. Porém não deixei que me conhecessem que? Pelo meu nome de Adonai. Hey. Que é o nome que Moisés também conheceu. Mas não foi todo o nome. Jesus. No nome de Jesus, quando você diz no nome de Jesus, Yes. não precisa chamar, se você quiser pedir, por exemplo, emprego, não precisa, Jeová Jireh, Yes. se você quiser. Porque se você chamar Jesus, Yes. no mundo espiritual é a mesma coisa que você falar Jeová Jireh. Porque todos os nomes de Deus estão encapsulados em Jesus. Yeah. Ele é o epítome da divindade. Jesus. Nele está toda a divindade. Yeah.